Mas eu tinha um outro sonho, que era a maternidade. Como, então, antes da gente, só para vocês saberem, né, pessoal? Toda vez, antes de começar o pod, a gente sempre faz uma organização do que a gente vai conversar aqui com a entrevistada. Então, a gente já conversou e a gente ia começar falando de outro assunto, mas eu falei, não, é a sua trajetória que vai fazer com que as mulheres se identifiquem com você e vejam que não é merecedora, Tatiane. Pelo amor de Deus, né, Tatiana? Mas, enfim, vamos lá. Você também tinha um outro sonho que você teve que conciliar com essa vida, querendo ou não, puxada, né, do mundo corporativo. Quando eu estava no mundo corporativo, eu já tentava engravidar, mas eu não conseguia. E aí eu descobri que eu tinha um problema de endometriose, que né, acarreta aí para a maioria de nós mulheres. A maioria das mulheres tem endometriose. E aí eu descobri muito tarde, e aí foi difícil de eu conseguir ter uma gestação naturalmente. E aí eu estava faltando muito do trabalho. Era em Tatuí que eu trabalhava numa indústria, eu já tinha um cargo aí de coordenação. E aí eu faltava demais para poder ir para outra cidade tentar a fertilização. E aí eu estava vendo que não dava para conciliar. Né? Não deram certo essas fertilizações. E aí, no fim, eu acabei fazendo um acordo nessa indústria para focar na maternidade. Eu já tinha aí, vamos dizer que, realizado o sonho de trabalhar no mundo corporativo, de chegar ali numa coordenação, não dava mais para que eu chegasse numa gerência, eu ia ter que abdicar do meu sonho de maternidade. Que acontece com muitas mulheres que chegam em cargos de gerência, elas não são mães. Né? Talvez por uma opção, claro, delas, mas talvez porque realmente não deu para conciliar. A vida não deu uma brecha para que esse plano também entrasse. E aí eu falei, não, eu preciso parar. Aí é o momento de eu escolher. Não, eu já fiz 2 fertilizações, eu vou para a terceira e acabou, porque também a gente não tem fim, né? A fertilização é algo que você fica fazendo, o dinheiro vai indo, porque você quer ter o filho, mas às vezes não acontece. Então, eu e meu marido, a gente sempre colocou, são 3 e acabou. Porque aí o dinheiro vai acabar e acabou. E aí, então, eu fiz um acordo, e aí com o dinheiro da rescisão, era a última fertilização. E aí, essa última fertilização deu certo. E aí, a Helena veio, né, depois aí de 8 anos, eu consegui realizar o sonho de ser mãe. E eu também era muito cobrada, mas por mim mesma, que eu queria dar uma neta ou um neto para os meus pais. Como eles já têm aí 70 e poucos anos, inclusive hoje é aniversário da minha mãe. Parabéns. E eu sou a única filha, mulher, então eu tinha essa cobrança interna minha de que não, eu preciso dar um neto e um neto para minha mãe, porque ela, né, eu tenho 3 irmãos homens, então são cunhadas, não é a filha, né? Então eu me cobrava muito por isso. E aí deu certo, aí veio a Helena, depois de 8 anos e 3 fertilizações. E depois disso, como que foi? Que a vida deu uma virada aí. Eu sou muito do planejamento, né? Administradora, contabilidade, é muito do tudo certinho. Então, eu sempre fazia historinhas na minha cabeça, juro, gente. Antes de dormir, eu fazia muita história de como seria a minha vida. Desde lá, quando eu saí de Sarapuí. E aí, eu sempre, né, imaginava, sei lá, ia num apartamento, 3 dormitórios, 2 dormitórios, um era do bebê. Então, eu sempre fazia essas histórias na minha cabeça. E aí, claro, a vida não foi nesses percalços até aí, então, aconteceram tudo isso que eu falei. E aí, como eu fiz fertilização, os embriões eu coloquei 2 embriões. E aí, um deles deu a Helena e aí o outro não deu certo, né? E tinha na clínica, ficaram mais 3 embriões. Que o planejamento era agora, com ela completando 5 anos, o ano passado, 2021, eu colocar e tentar um irmão ou irmã para ela. Mas, na semana que ela fez aniversário de 1 aninho, ela faria aniversário na terça, na segunda eu já me senti com um mal-estar que não era meu. E aí eu falei, André, vamos fazer um teste de gravidez. Eu fiz o teste e eu descobri que eu estava grávida. Eu lembro até hoje o meu marido falando, tá. Ele falou bem assim, tá, tem 2 listrinhas. O que significa isso? E como eu nunca tive a possibilidade de ter aquela sensação de olhar e ter 2 listras, porque quando você faz fertilização,
você já sabe o dia certo. E aí você já vai naquele que fala grávida ou não grávida, porque daí é mais certeiro, né? Então foi a primeira vez que eu realmente. De anos, né? Porque eu fiquei tentando 8 anos. Então eu sempre comprava. Quando atrasava 1, 2 dias, eu sempre comprava esse. Sempre dava uma listrinha. Aí quando ele falou, Tati, tem 2, eu falei, putz, tô grávida, André. Tô grávida, vamos ligar pro obstetra. Enfim, aí veio o Lucas. O planejamento né? de 5 virou 1. Virou 1. E aí foi uma gestação difícil. Não tanto física, mas emocional, porque eu queria curtir a Helena. Eu achava que eu curti muito pouco ela só como filha única. Eu não queria outro. Mas, claro, ele veio saudável e tudo correu bem, né?